Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Ávila e nesse vídeo eu quero te mostrar esse efeito aí de dupla exposição no Photoshop. Esse que também foi um dos efeitos aí considerado como tendência para design no ano de 2018. Lembrando que aqui mesmo no canal a gente já fez um vídeo aí falando dessas tendências, onde a gente fez o efeito do Spotify. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui para você acessar e conferir esse conteúdo também falando em tendências de design no efeito Spotify. Então vamos nessa, vamos conferir e aprender a fazer esse efeito de dupla exposição no Photoshop. Vem comigo! Para começar, vamos então abrir duas imagens com as quais a gente vai trabalhar para fazer esse tutorial. É legal você utilizar essas imagens, então para isso eu coloquei aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essas duas imagens iguais às minhas aqui. Mas claro que você pode baixar outras imagens, mas é interessante seguir essa referência aqui para que a gente tenha o mesmo resultado. Então eu vou abrir essa primeira imagem aqui do carro. Lembrando que sempre que você se deparar com esse aviso aqui, é apenas um aviso de perfil de cor, tá? Não é um erro na sua imagem. Já falei isso em outros tutoriais aqui do canal, mas só para lembrar, né? Você pode usar um perfil de cor incorporado aqui dando OK. E vou abrir outra imagem, então aquela segunda imagem da paisagem aqui e já ficar com as duas devidamente abertas, ok? Mas inicialmente a gente vai trabalhar com essa imagem aqui justamente para fazer uma seleção desse carro. A nossa ideia é fazer uma dupla exposição utilizando esse carro dentro daquela paisagem. Primeira coisa que você deve fazer, desbloquear esse layer aqui. Então só para lembrar, né, para quem ainda não está habituado, o F7 do seu teclado é que vai exibir essa caixinha de layers, ou ele vai estar aqui no menu janela camadas, né? A gente chama de layers porque é a versão em inglês é que está mais acostumado, mas aqui na versão em português são as camadas e, repito, o F7 te ajuda então a acessar, ou ele vai estar colocado nesse cantinho aqui, ó, na sua interface, ok? Eu prefiro trabalhar com ele solto aqui, então eu vou desbloquear aquele cadeadinho que veio inicialmente marcado, vou desbloquear e vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada. Eu também poderia arrastar até esse ícone aqui ao lado da lata de lixo para também fazer a duplicação da minha camada, ok? Para fazer essa seleção de uma forma rápida, eu usaria aqui a varinha mágica ou alguns efeitos próximos, mas como eu tenho algumas nuances de cor diferentes aqui, isso pode me prejudicar e fazer com que eu acabe perdendo tempo com esses detalhes. Então, para fazer a seleção, eu vou utilizar a ferramenta de máscara rápida. É essa máscara que também já foi apresentada aqui no canal. Eu vou deixar um card para você aqui para poder assistir esse vídeo caso você tenha dúvidas de como utilizar. Essa máscara que está aqui embaixo do editor de cores, nesse ícone aqui, no modo de máscara rápida, certo? Só para ter certeza, você vai selecionar a primeira camada aqui, o primeiro layer. Para começar então a fazer esse trabalho, eu vou desabilitar meu layer com F7 e vou utilizar então, como falei aqui, a máscara rápida, certo? A máscara rápida consiste em você utilizar a ferramenta de pincel, a ferramenta Brush, letra B. Para isso você deve configurar um pincel com 100% de dureza, certo? E para aumentar e diminuir esse pincel, você vai utilizar essas teclas ao lado do Enter do seu teclado, onde está ali as chaves e os colchetes, ok? Então, o botão de cima diminui e o de baixo aumenta. Com isso, o que eu vou fazer? Estando com a máscara ligada e com a cor preta aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Pintar, entre aspas, né? Na verdade, eu não estou pintando, eu estou apenas selecionando detalhes do meu carro, né? Parece assim, dá a impressão que a gente está pintando, mas na verdade não. Eu estou apenas fazendo uma seleção. Então o brush redondo me ajuda aqui no pneu. Lembrando que você precisa estar com a opacidade do teu pincel em 100% e o fluxo também em 100%, certo? Para que não haja problemas aí na hora de selecionar. Uma coisa que eu recomendo geralmente é o que? Você diminuir esse pincel e atuar, né? Estou usando aqui a barra de espaço, tá, gente? Para esse efeito aqui de zoom. Agora o zoom propriamente dito. Vou utilizar o que? Primeiro fazer as bordas da minha imagem. Não precisa ser uma seleção 100% aplicada aqui nos mínimos detalhes, porque a gente na verdade vai trabalhar com efeito nessa imagem. Então você deve selecionar os pontos principais aqui para manter a estrutura do nosso Fusca, para que ele possa ser aplicado
como um pincel. Então, eu vou te mostrar selecionar um objeto e transformá-lo num pincel. Isso aqui é uma coisa importante. Se você errou, por acaso, selecionou uma área que não deveria ter selecionado, eu posso trocar de cor aqui, ao invés de usar o preto, usar o branco. E com a mesma ferramenta pincel, eu consigo desabilitar aquela área selecionada. Às vezes, por acidente, a gente acaba fazendo isso, né, gente? Então, retorno aqui para a cor preta para voltar a fazer a pintura. Eu também posso, nesses casos de máscara rápida, usar ferramentas de seleção, tá? Como, por exemplo, a ferramenta de laço, ó, me ajuda também a fazer uma seleção mais rápida. Então, posso colocar detalhes aqui no meu carro e, em seguida, fechando a seleção, passar esse pincel ali dentro daquela área e ele automaticamente vai pintar. Para sair dessa seleção, o Ctrl D é a melhor opção para você, certo? E vou aqui, então, continuar no meu carro. Lembrando que nessas áreas maiores, obviamente, eu posso aumentar consideravelmente o meu pincel e aí fazer uma pintura mais rápida, né, da minha seleção, fazendo com que eu tenha apenas aí detalhes, né, para ajustar em alguns pontos específicos do carro. Então vou voltar a fazer aqui o pneu novamente com o pincel redondo. Eu tenho muita liberdade para fazer isso. Aqui eu vou fazendo a pintura então da minha seleção. Vou acelerar um pouquinho o vídeo porque eu vou finalizar essa pintura aí. Você também deve fazer isso ao longo de todo o carro. Bom, depois que você selecionar todo o carro com a ferramenta de máscara, agora é hora de quê? Desabilitar esse botão aqui, ó. Então vou clicar novamente e perceba que agora nós temos uma seleção. Só que tem um detalhe bem importante aqui, a seleção está sendo feita do carro para fora e nós vamos precisar utilizar apenas o carro para criar o nosso efeito aqui. Então eu preciso inverter essa seleção, ou seja, fazer com que ela fique do carro para dentro. Para isso é muito simples, menu selecionar e inverter. Repare agora que eu não tenho a seleção em volta da minha imagem, apenas aqui em volta do meu carro. Nós vamos agora alterar alguns detalhes nessa imagem, nessa área selecionada, certo? Pode ser que você precise dessa seleção mais uma vez dentro do nosso processo, dentro do exercício aqui. E para isso, para que você não tenha que reeditar a máscara toda aqui novamente, eu te aconselho então a usar aqui o menu selecionar e na sua penúltima opção, você pode aqui clicar nesse botão salvar seleção. E aí, com essa opção, eu posso então gravar essa seleção e poder chamar ela automaticamente quando eu precisar. Vou chamar de Fusca no canal novo, o documento é esse aqui e dou um OK. Então, se você, por acaso, desselecionar, por exemplo, eu dei um Ctrl D agora e desselecionei o carro. Para chamar essa seleção de volta, então eu vou em selecionar e agora, ao invés de salvar, eu vou carregar uma seleção. Coloco aqui nessa abinha qual é o canal e puxo o nome que nós acabamos de salvar. Então, com isso, eu tenho a seleção novamente. Para utilizar essa imagem, esse pedaço da imagem, né, o carrinho, como pincel para o efeito que eu quero, eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, ir no menu Imagem, Ajustes e remover a saturação, ou seja, deixar ele aí com a característica preta e branco. Mas, além disso, eu preciso fazer mais alguns ajustes aqui. Então, no menu Imagem, Ajustes, eu vou usar aqui o brilho e o contraste, ou seja, vou aumentar um pouco o brilho e também aumentar essas áreas de contraste aqui, certo? Dou um OK. Depois de fazer esse efeito, o que eu vou fazer agora? Transformar esse Fusca, essa seleção aqui, com essas características de cor, em um pincel, em um brush.
E como é que eu faço isso? Editar, definir, predefinição de pincel. Repetindo, vamos lá, você está com tudo selecionado, quer transformar isso aqui num pincel, então você vai em editar, definir, predefinição de pincel. O Fusquinha já veio para a miniatura, você coloca o nome Fusca 01 ou somente Fusca, já serve. Dou um OK e aqui está. O meu pincel tem agora o formato do meu Fusca, certo? Então, Ctrl D para sair da seleção. Vou usar a ferramenta mover. Agora, indo para outra imagem que nós criamos, vamos acionar aqui o F7 para chegar na nossa camada, né, no nosso editor de camadas. Vou tirar o cadeado, né, lembrando que ela vem bloqueada, você tem que clicar nesse cadeado ou nesse aqui para desbloquear o layer. E agora a gente vai fazer o seguinte, criar uma máscara em cima dessa imagem. E para criar máscaras, a gente vai nesse terceiro ícone da barra inferior aqui do editor de camadas para criar essa máscara aqui. Lembrando que as máscaras, quando tem a cor branca, exibem a imagem. E quando elas têm a cor preta, elas ocultam a imagem. Então, clique na máscara, é importante mostrar esses quadrantes aqui acesos no seu editor de camadas, justamente para saber que você está atuando na máscara e não na imagem. Então, se eu clico na imagem, olha só, em volta dela fica esses quadrantes brancos. Então eu preciso voltar para cá. E nesse caso, pintar essa máscara inteira de preto para quê? Para ocultar essa imagem. Para isso eu posso utilizar então, trocar aqui a cor para o preto e com a lata de tinta dar um clique em toda a tela. Como eu trabalhei na máscara, repare que agora a máscara ficou preta. Eu não perdi a imagem, apenas deixei de exibir. Então vou trocar aqui. E agora vou usar o pincel. Vou na ferramenta pincel aqui e vou escolher o meu Fusca, né? Como eu usei ele pela última vez, ele acabou aqui já aparecendo na primeira opção. O que você vai fazer? Centralizar esse cara aqui e aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele. E agora dar um clique na nossa imagem, ou seja, está aparecendo aqui, né, no fundo somente o que aparece no nosso pincel. Para ficar mais legal, você deve criar uma nova camada, colocar ela para baixo e aí usar a lata de tinta na cor branca nessa nova camada para que ela fique com esse efeito aqui. Então esse é o efeito. Eu posso diminuir meu pincel e clicar outras vezes aqui na minha máscara agora, né? Posso exibir novamente outros pontos do carro. Isso vai tá muito ligado ao que tem no fundo da nossa imagem, né? Então aqui tem uma área mais cinza, ali tem o céu. Então dependendo de onde você clicar, essa área de contraste pode ser maior. E você pode clicar e aplicar mais de uma vez esse pincel aqui para destacar mais detalhes, né, do seu carro. Viu como é simples? Basta você trabalhar suas imagens, criar os pincéis corretos, trabalhar bem as seleções e aí sim você vai conseguir fazer o efeito de dupla exposição de uma forma fantástica. E claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, curtir, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar sabendo em primeira mão de todo o conteúdo que eu tenho para compartilhar com você. Até o próximo vídeo!